Leia a Bíblia em um ano. Dia 80. Ruth, capítulos 1 ao 4. A família de Noemi em Moabe. No tempo em que os juízes governavam sobre o povo israelita, sobreveio grande escassez de alimento em toda a terra de Israel. Por esse motivo, um certo homem de Belém, cidade da região de Judá, partiu com sua esposa e seus 2 filhos a fim de morar, ao menos por algum tempo, nas terras de Moabe. Este homem se chamava Elimeleque e sua mulher Naomi. Naomi e seus 2 filhos, Malom e Quilion, eram efrateus de Belém de Judá. Chegando aos campos de Moabe, ali se estabeleceram. Algum tempo se passou e Elimeleque veio a falecer, e Naomi ficou apenas na companhia de seus 2 filhos solteiros. Logo depois se casaram e suas esposas eram jovens moabitas. Uma se chamava Orfa e a outra Ruth. E permaneceram nessas terras por uns 10 anos. E aconteceu que Malom e Quilion também morreram. E Noemi ficou só, sem filhos e viúva. O regresso para Belém. Um dia Noemi soube em Moabe que o Senhor visitara seu povo, provendo-lhe boas colheitas. Então ela se aprontou para deixar Moabe com suas noras. Elas partiram dos campos de Moabe com o objetivo de voltar para Judá. Contudo, durante a caminhada, sugeriu a elas: ide voltai cada uma para a casa de sua mãe, que o Senhor vos trate da mesma bondade e lealdade com que tratastes os falecidos, e a mim mesma. Que o Senhor conceda a cada uma de vós paz e segurança no lar de um novo marido. Em seguida abraçou-as, mas elas choraram em voz alta, exclamando: não, nós vamos voltar contigo, para junto de seu... Noemi, porém, lhes encorajou: voltai, minhas filhas, porque havereis de me acompanhar? Porventura trago ainda em meu seio filhos que possam vir a ser vossos maridos? Retornai, minhas filhas, parti, pois estou velha demais para tornar a casar-me. E mesmo que eu pudesse dizer: ainda existe em mim esperança, esta noite mesmo estarei com meu marido e conceberei filhos? Esperareis por eles até que crescessem? Renunciareis à vida conjugal? De modo algum, minhas filhas. É grande a minha amargura por vossa causa, pois a mão do Senhor pesa sobre mim. Elas prantearam outra vez em voz alta. Depois, Orfa abraçou a sua sogra e lhe deu um beijo de despedida. Porém Ruth permaneceu com ela. Então Noemi a aconselhou: olha, tua cunhada voltou para junto de seu povo e de seu Deus. Volta também com ela. Ao que lhe respondeu Ruth: não insistas comigo para que eu te abandone e deixe de seguir-te, pois aonde quer que fores eu irei, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí haverei de ser sepultada. Que o Senhor me castigue como lhe aprouver, se outro motivo que não seja a morte me separar de ti. Então Noemi compreendeu o quanto Ruth estava decidida a seguir em sua companhia, e por isso não se opôs mais a ela. Partiram, pois, as duas e chegaram a Belém. Assim que chegaram à cidade, ocorreu ali certo alvoroço por causa delas, e as mulheres da cidade comentavam: será que é esta Noemi? Mas ela lhes pediu: não me chameis mais por Naomi, agradável. É mais próprio que o meu nome se chame Mara, amarga, porquanto o Todo-Poderoso me tratou com amarguras. Parti destas terras com as mãos cheias, e o Senhor me traz de volta com as mãos vazias. Por que então haverei de chamar Noemi, quando o Senhor se mostrou desfavorável à minha pessoa e Shaddad me trouxe desgraça?
Foi assim, portanto, que regressou Noemi, tendo consigo sua nora Ruth, a Moabita, que veio dos campos de Moabe. Elas chegaram a Belém no início da temporada de ceifa da cevada. Ruth nos campos de Boaz, capítulo 2. Noemi tinha um parente por parte de seu marido, um homem rico e influente. Ele pertencia ao clã de Elimeleque, o esposo falecido de Noemi, e o seu nome era Boaz, valente. Certo dia, Ruth, a Moabita, sugeriu a Noemi: permita que eu vá ao campo, colher as espigas de algum segador generoso. Ela concordou: vai, minha filha. Então Ruth partiu e começou a recolher as espigas que iam caindo e ficando para trás dos ceifeiros. Sem perceber, adentrou a parte da plantação que pertencia a Boaz, que era da família de Elimeleque. Naquele exato momento, Boaz estava chegando a Belém e saudou os ceifeiros com a paz do Senhor. Que Yahvé esteja convosco. Diante de que eles responderam: que Yahvé te abençoe. Então Boaz indagou ao capataz dos ceifeiros: a quem pertence aquela jovem? E o servo capataz dos ceifeiros respondeu: esta jovem é Moabita, que voltou com Noemi dos campos de Moabe. Ela me rogou que a deixasse caminhar atrás dos segadores, recolhendo as espigas que fossem caindo dos feixes de trigo. E assim ela está trabalhando desde bem cedo até agora, e só parou um pouco sobre o abrigo para repor as forças. Falou então Boaz a Ruth: ouça com atenção, minha filha, não vás respigar noutro campo. Não te afastes daqui, mas fica na companhia das minhas servas. Observa o terreno que os homens estiverem ceifando e vá atrás deles. Eis que já ordenei aos rapazes para que não te incomodem. Quando tiveres sede, vá procurar os cântaros e bebe da água que os meus servos trouxerem para saciar a sede dos trabalhadores. Diante dessas palavras, Ruth prostrou-se com o rosto rente ao chão e exclamou: por que encontrei favor aos teus olhos, a ponto de o Senhor se importar comigo, apenas uma estranha em suas terras? Em resposta, Boaz lhe revelou: foi-me contado tudo o que fizeste por tua sogra, desde que teu marido morreu, e como deixaste tua mãe e teu pai e a tua terra natal, para vires morar no meio do povo que não conhecias bem. Que o Senhor te retribua tudo o que fizestes, e seja ricamente recompensado por Yahvé, Deus de Israel, sobre cujas asas de proteção vieste buscar refúgio. Então Ruth declarou a Boaz: possa eu continuar a ser tão bem acolhida assim, meu Senhor. Tua atitude gentil e tuas palavras encorajadoras animaram esta tua serva, ainda que eu mereça menos do que uma de tuas servas. Mais tarde, na hora da refeição, Boaz convidou Ruth: vem cá, come deste pão e tempera teu bocado no vinagre. Ela então se aproximou, sentou-se na companhia dos segadores, e Boaz lhe ofereceu grãos tostados, e ela comeu até ficar satisfeita, e ainda sobrou. Quando Ruth se levantou para seguir o seu trabalho de coletar espigas, Boaz ordenou aos entregadores: deixa respigar também entre os feixes, e não a repreendais. Ao contrário, quando estiverdes colhendo, separai algumas espigas dos feixes e deixai que caiam, a fim de que ela possa recolher, e não a censureis. E assim Ruth catou as espigas no campo até o pôr do sol. Depois bateu e debulhou os grãos de espigas que havia juntado, cerca de uma efa, mais de 25 quilos de cevada. Ruth carregou toda a cevada que havia conseguido e voltou para o povoado, e sua sogra observou o quanto ela tinha recolhido. Ruth também entregou à sua sogra uma parte da comida que lhe sobraram no almoço. Então Noemi questionou-lhe: onde respigastes hoje? Onde trabalhaste? Que Deus abençoe aquele que por ti teve consideração. E Ruth começou a contar a Noemi que havia trabalhado na plantação de um homem chamado Boaz. Ao que Noemi declarou: que Yahvé, o Eterno, abençoe Boaz.
porquanto é uma pessoa que não cessa em praticar atos de justiça e misericórdia, para com os vivos e para com os mortos. E acrescentou: este homem é nosso parente próximo. É um dos que tem sobre nós o direito de resgate. E Ruth, moabita, continuou: pois ele pessoalmente me disse: fica com os meus ceifeiros até que terminem toda a minha colheita. Então Noemi aconselhou a sua nora Ruth: é bom, minha filha, que estejais na companhia das servas deste homem, pois em qualquer outra lavoura correreis perigo de ser molestada. Sendo assim, Ruth permaneceu entre as servas de Boaz para catar as espigas, até que se encerrasse a temporada das colheitas de cevada e de trigo, e continuou morando com a sua sogra. A bondade e justiça de Boaz, capítulo 3. Certo dia, Noemi disse a Ruth, sua nora: minha filha, é meu dever buscar-te um lar seguro para a tua felicidade. Boaz, senhor das servas com quem estivesse, é nosso parente próximo. Sei que esta noite ele estará debulhando a cevada na eira. Lava-te, pois, e perfuma-te. Põe teu manto e desce a eira. Mas não te deixes reconhecer por ele, até que ele tenha acabado de comer e beber. Quando ele se retirar para dormir, observa o lugar em que está deitado. Então entra, descobre os pés e deita-te. Ele te dirá o que deves fazer. Então Ruth anuiu, dizendo: farei tudo como me orientaste. Ela desceu ao terreno onde se limpavam as espigas e fez exatamente como a sua sogra lhe instruíra. Boaz comeu e bebeu até ficar um tanto alegre, e foi deitar-se junto de um monte de cevada. Pouco mais tarde, Ruth aproximou-se, sem ser notada, descobriu os pés e deitou-se. No meio da noite, o homem acordou de repente e se assustou ao ver a mulher deitada aos seus pés. Quem és tu? Indagou ele. Sou sua serva Ruth, replicou ela. Ele rogou: estende teu manto sobre a tua serva, porquanto és nosso parente chegado e tens o dever de nos resgatar. E Boaz lhe respondeu: bendita sejas por Deus, minha filha. Este teu gesto de lealdade e generosidade excede o primeiro em relação à tua sogra, pois preferistes não procurar um homem mais jovem, fosse rico ou pobre. Porquanto, minha filha, não tenhas medo, far-te-eis tudo quanto me pedirdes, pois todos os habitantes dessa cidade sabem que és uma mulher virtuosa. Ora, de fato, eu tenho a responsabilidade de resgate, mas há um outro parente ainda mais próximo do que eu. Sendo assim, passa a noite aqui e amanhã cedo, se ele quiser assumir o direito de proteger-te, muito bem, que ele te resgate. Todavia, se pelo contrário, ele não quiser te resgatar, eu ficarei com essa responsabilidade. Juro pelo nome de Deus e Yahvé. Agora, pois, volta a deitar-te e descansa até o raiar do dia. Ruth adormeceu de novo aos pés de Boaz. Até a alvorada e levantou antes do clarear do dia, a fim de não ser reconhecida. E Boaz falou consigo mesmo: não convém que se saiba que esta mulher esteve na eira. Por isto orientou-lhe Boaz: estende o manto que te cobre e segura-o forte. Ela estendeu a capa sobre o chão e a segurou. E ele despejou sobre sua capa 6 medidas de cevada, mais de 20 quilos, e lhe pôs nas costas. E ela retornou ao povoado. Assim que Ruth retornou à casa de sua sogra, esta lhe perguntou: como estás, minha filha? O que se passou? Ruth contou-lhe tudo o que aquele homem tinha feito por ela. Estas 6 medidas de cevada foi ele quem me deu, dizendo-me: não voltarás de mãos vazias para junto de tua sogra. Então Noemi assegurou a Ruth: fica tranquila, minha filha, até saberes como terminará tudo isso. Com certeza este homem não descansará enquanto não solucionar ainda hoje essa questão.
O resgate de Noemi e Ruth. Capítulo 4. Entre mentes, Boaz subiu à praça, que ficava ao lado do portão da cidade, e assentou-se ali. Coincidentemente, passava por ali o resgatador, aquele parente mais próximo, que ele havia mencionado a Ruth. Então Boaz o chamou. Olá, meu amigo, chega aqui e assenta-te ao meu lado, por um pouco. O homem se aproximou e sentou-se. Boaz reuniu 10 homens da cidade e também os convidou. Sentai-vos aqui conosco. E eles se sentaram. Então declarou ao homem que tinha o primeiro direito de resgate. Noemi, aquela nossa parente que voltou dos campos de Moabe, quer vender a parte do terreno que pertencia ao nosso irmão, Elimeleque. Resolvi, portanto, informar-te o assunto, na presença de alguns representantes do povo, e sugerir-te que adquiras o terreno. Se desejares resgatar esta propriedade, resgata. Se não, rogo-te, responde para que eu fique esclarecido e seja do conhecimento de todos. Pois ninguém tem este direito de resgate a não ser a tu, e depois de ti, eu. Prontamente o homem retrucou. Sim, eu quero exercer o meu direito. Contudo, Boaz lhe preveniu. No dia em que adquirires este campo das mãos de Noemi, estarás igualmente recebendo Ruth, a Moabita, a mulher daquele que morreu, a fim de perpetuar o nome do falecido sobre o seu patrimônio. Então respondeu o que tinha o dever de resgate em primeiro lugar. Assim não posso assumir ao meu direito, pois estaria colocando em risco todos os meus bens e propriedades. Declino do meu direito a teu favor. Podes exercer tu meu direito de resgate, pois eu não posso fazê-lo. Ora, antigamente, em Israel, para que a lei de resgate e a transferência da propriedade fossem válidas, a pessoa tirava a sandália dos pés e dava ao outro, e assim oficializavam os acordos e os negócios em Israel. Portanto, assim que o resgatador declarou a Boaz, adquire-a, pois, tu mesmo, tirou uma de suas sandálias. Então Boaz pôde anunciar aos líderes e a todas as demais pessoas do povo ali presentes: sois testemunhas neste dia, de que comprei da mão de Noemi tudo o que pertencia a Elimeleque e tudo o que pertencia a Quilion e a Malom. Ao mesmo tempo, adquiro por esposa Ruth, a mulher moabita, viúva de Malom, a fim de perpetuar o nome do falecido sobre a sua herança, e para que o nome de Malom seja sempre lembrado no meio deste povo e de sua cidade natal. Disso sois testemunhas hoje. E todo o povo que se achava junto à porta da cidade, bem como os anciãos e líderes do povo, concordaram, dizendo: nós somos testemunhas, que Yahvé tome essa mulher, que entra agora em tua casa, semelhante a Raquel e Lia, que juntas formaram as tribos de Israel. Sê tu, portanto, poderoso em Éfrata, e ganha prestígio em Belém. E com os filhos que o Senhor te conceder dessa jovem, seja da tua família como a de Pérez, que Tamar deu a Judá. Boaz casa-se com Ruth. Então Boaz casou-se com Ruth, e ela tornou-se a sua esposa. Boaz a amou e tiveram relações sexuais. O Senhor os abençoou e Ruth engravidou e deu à luz a um filho. As mulheres comentaram com Noemi: bendito seja Yahvé, que não te deixou sem alguém para te resgatar. Que o nome do teu neto seja célebre em Israel. Este menino te abençoará com uma nova vida e te sustentará e consolará na velhice, porquanto é filho da tua querida nora, que muito te ama e que te é melhor do que 7 filhos. Noemi tomou o menino em seu colo e passou a cuidar dele como se fora mãe. Assim que as mulheres da vizinhança viram o menino, exclamaram: eis que Noemi tem um filho. E lhe deram um nome, chamando-o de Obed. E este foi o pai de Jessé, que por sua vez se tornou pai de Davi. A genealogia de Davi. Esta, pois, é a história da posteridade de Pérez até Davi. Pérez gerou Esrom,
Esrom gerou Rão, Rão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, Boaz gerou Obed, Obed gerou Jessé e Jessé gerou Davi.